Pessoal, a gente esperou só para alguns participantes estavam entrando. Aí eu queria só esclarecer para vocês. A Andrea maravilhosa, ela vai se apresentar para quem não conhece, mas a gente vai começar 40 minutos e aí a Andrea vai compartilhar uma apresentação super legal, que tá bem incrível, né? A gente já passou algumas vezes. E aí no final a gente vai disponibilizar 20 minutos para as perguntas. Então, quem não botou as perguntas no formulário, pode colocar no chat e a gente vai responder no final, tá bom? E é isso, é com você, viu, Andréia? Bem-vinda e Posso super começar? obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Posso começar? Pode começar. Então, show. Então, gente, boa noite. Acredito aqui que muitos eu já conheço, muitos ainda não conheço. Eu sou Andréia Fernandes, eu sou coordenadora de treinamento na Spot Educação. E é com muito prazer que eu divido com vocês hoje esse tema, que é uma discussão geral sobre autonomia e a contribuição ou as contribuições para a prática pedagógica. E aí, né, de praxe, as pessoas perguntarem, mas quem é a Andréia? Opa! E aí eu coloquei aqui uma figura, algumas figuras, né, que me representam. Quem me conhece aí sabe que me representa. Eu sempre gostei muito de ler. Então, um dia eu vi, claro, essa aqui não sou eu, mas eu andava de bicicleta, eu tinha uma bicicleta vermelha. Então, eu vi essa criança cheia de livros, uma maçãzinha ali em cima, que eu também gosto de frutas, vários livros, um chá ou um café, ir a um coffee shop, você poder sentar com os amigos e escutar uma música, ler um livro, mesmo que eu esteja sozinha. Então, eu amo esse tipo de lugar. Aqui eu tenho uma gatinha, essa não é a foto dela, mas eu também amo gatos, eu tenho uma gatinha. E amo crianças, né? Aqui eu tenho Estelinha, filha da minha amiga Mônica. A Estelinha, ela já me acompanha há muito tempo, né, nos meus slides, e hoje eu não poderia dividir isso aqui com ela. Então, isso aqui é um pouco de quem é, né, a Andréia nesse cenário, tá? E aí nós vamos aqui começar com essa frase, né? Vivemos tempos líquidos e nada é para durar. Eu acho que mais do que nunca, né, com esse movimento do corona, com esse movimento do Covid-19, pandemia, isolamento social, tudo isso é mais do que nunca esses tempos líquidos. Então, esse é um livro escrito no início dos anos 2000 pelo Bauman, pelo sociólogo, né? Ele morreu em 2017, e aí ele fala justamente desses tempos líquidos. Eu acho que mais do que nunca a gente está vivendo isso, que é a passagem da sociedade, da modernidade sólida para a líquida. Então, tudo que a gente achava, né, que era bem sólido, agora está se tornando bastante líquido. Então, aí confrontando indivíduos com uma série de desafios nunca antes encontrados. E realmente, o isolamento devido ao Covid é algo histórico, que nós estamos vivenciando. Nós ouvimos falar de outras pandemias e de guerras, mas ficava só nos livros de história, né? Então, no início do ano, nós planejamos várias tabelas e vários números, as empresas fizeram seus planejamentos, nós fizemos os nossos planejamentos pessoais, fizemos os nossos planejamentos pedagógicos e li quase que literalmente, da noite para o dia, tudo que era sólido se tornou extremamente líquido. E essa liquidez muitas vezes nos assusta, porque a gente não sabe lidar com isso, né? Então, as formas e instituições sociais não têm mais tempo suficiente para se solidificar. Então, agora a gente está passando por esse tempo extremamente líquido e buscar essa solidez é algo que dá uma grande ansiedade para a gente. E tudo que a gente tinha construído, né, não é que tudo vai ser jogado fora, mas em termos educacionais, por exemplo, muitas vezes não podem servir como quadros de referência para ações humanas e planos de vida a longo prazo. Então, todos aqueles planos, né, tudo que a gente achava, eu vou ficar o resto da vida fazendo dessa forma, a gente passa a ver que não é bem assim. Não que a gente não soubesse, eu acho que a gente sempre soube, mas como a gente nunca precisou enfrentar, a gente sempre acreditou muito nessa solidez. Então, os indivíduos precisam encontrar outras maneiras de organizar suas vidas. Então, tanto as nossas vidas pessoais, nós estamos encontrando outras maneiras, como na nossa vida educacional, nossa vida acadêmica, nossa vida nas empresas, né? Então, outras formas, né? Essa possibilidade que nós estamos tendo de reinvenção. Então, quem não leu ainda Tempos Líquidos, eu super recomendo, vocês conseguem encontrar em PDF.
É só entrar no Google que vocês lá encontram. Então, sobre essa reflexão dos tempos líquidos. E quando a gente fala aqui, né, de tempos líquidos, e é interessante, eu estava assistindo uma palestra outro dia do Leandro Carnal, e ele fala que ele estava mencionando, né, justamente quase isso que eu escrevi aqui, que todos os grandes educadores, eles enfrentaram duras experiências na sua vida, tanto de guerra quanto de pandemias, e que isso acabou os obrigando a repensar a maneira como a educação era vista. E que eles passaram a lutar duramente, arduamente, por mudanças imediatas na escola. E eu acho que é basicamente isso que a gente está vivendo. A gente está aprendendo a repensar, né? E todas essas mudanças, e foram mudanças, estão sendo mudanças muito imediatas, né? Aqui na segunda figura, a gente tem uma foto da gripe espanhola, em 1918. Em 2018 fez 100 anos, então agora 102 anos, né? A gente aqui em 2020. E simplesmente, é quase a mesma coisa, né? Que simplesmente agora as camas estavam mais antigas, né? E a questão da guerra. Então, já houve, né, em momentos históricos, esse fluxo de se pensar nas modificações e nas reinvenções. E aí a gente pensa nos grandes educadores, né? Eu falei aqui que então, os grandes educadores enfrentaram duras experiências. Eu selecionei alguns desses educadores. Então, a gente tem aqui John Dewey, que passa pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, pensava numa educação mais progressista, pensava numa quebra de modelos tradicionais, a entrada da democracia também na sala de aula, pensar o aluno como um todo, tanto no lado físico, afetivo, emocional e no lado intelectual. E aí nós temos um grande educador brasileiro, que é o Anísio Teixeira, que sofreu grande influência de John Dewey. Quando a gente fala em PBL, em Project Based Learning, desenvolvimento de projetos, né, metodologias ativas, a gente sempre cita John Dewey. Aí nós temos Montessori, né, com toda essa questão do desenvolvimento infantil, da criança aos poucos se tornando mais independente, mais autônoma, inicialmente de uma forma mais física e depois de uma forma mais intelectual. Então, ela também passa, não pela Primeira e Segunda Guerra, mas ela passa aí pelo fascismo, então por momentos difíceis de ditadura. Primeira mulher a se formar em medicina na área dela, então grandes barreiras aí sendo quebradas. Depois nós temos Piaget, passa pela Primeira, passa pela Segunda Guerra Mundial, e toda a questão, ele não era pedagogo, né? Ele não era necessariamente um educador, ele era um biólogo, e ele focou mais no desenvolvimento natural da criança e na questão dessa construção do conhecimento, que é onde você vai ter mais tarde o construtivismo. E Vygotsky, né, também passando pela Primeira e Segunda Guerra, pensando na questão da interação social e desse aprendizado que vem dessa relação social. Depois nós temos Paulo Freire, né, que é um educador brasileiro, que muitas vezes aqui ele não é mencionado, não é apreciado, mas eu já participei de alguns congressos internacionais e eu ficava assim, espantada como alguns educadores mencionavam Paulo Freire, citavam Paulo Freire, e uma coisa que a gente no Brasil muitas vezes não dá valor. Paulo Freire não passou pelas guerras, mas passou pela ditadura. Então, claro que, gente, tem outros educadores também, que também passaram por esses momentos, é só para fazer um paralelo com esse momento que a gente está vivenciando, que é um momento muito ruim, de muitas mortes, de muita contaminação, de isolamento, da noite para o dia, como eu disse, essa mudança radical em passar a ter aulas remotas e gravar vídeos, aulas síncronas, aulas assíncronas, mas a gente vê, né, a gente não sabe realmente quando nós vamos voltar a ter presencial, como será, a gente vai ter um ensino mais híbrido, a gente vai ter a sala de aula invertida, a tecnologia, a presença da tecnologia vai ser mais forte na sala de aula, como fazer nas escolas onde não tem essa tecnologia. Então, nós temos aí grandes desafios e aí, necessariamente, nós somos forçados a mudar. Então, acho que é um período muito rico, aí os tempos líquidos de novo, de muita reflexão. E aí, né, aqui, coronavírus, vamos pensar aqui no Covid-19, e a grande frase que é tempo de mudança. Mudança tem um lado muito poético, né, muito bonito, mas também tem um lado muito assustador, né? Geralmente a gente diz que o cérebro não gosta muito, uma parte do cérebro não gosta muito de mudanças, porque eu não sei o que vai acontecer. Como eu não sei o que vai acontecer, eu posso gastar mais energia, mais caloria. E o cérebro, por uma questão até de sobrevivência, ele não gosta de gastar muita caloria. Então isso dá medo.
Daí essa questão da ansiedade, porque a gente não está conseguindo essa solidez, a gente não está conseguindo se planejar de uma forma bem estruturada como a gente sempre fazia. Fazia ou não, mas a gente tinha possibilidade, né? Então, o tempo de mudança ele tem que ser colocado aí na balança. O que que representa, o que que é essa mudança? E aí vem a grande pergunta, né? A gente vai falar de autonomia, eu falei aqui de tempos líquidos, dos educadores, dos pensadores, mas o que que é autonomia na educação? Então, eu faço a pergunta o que é autonomia, mas é muito importante a gente definir o que é autonomia. Né? Então, primeiro, que é uma palavra bem polissêmica, né? Se eu pensar na filosofia, e aí aqui eu tenho Platão, eu tenho mais uma filosofia mais antiga, depois da modernidade eu passo a ter Kant, eu tenho na psicologia, Freud também, na sociologia, então eu vou ter vários pensadores refletindo sobre autonomia, falando sobre a sua concepção de autonomia. Algumas raízes são diferentes, outras semelhantes, mas todos eles passam, né, pela questão da autonomia. Então, a autonomia, ela sempre foi uma área, né, uma palavra em si, carregada de grande debate, né, ao longo da história, e agora também a gente repensar qual é o conceito de autonomia na sociedade em que nós vivemos, o que nós estamos vivenciando agora, né, o que representa, o que é autonomia. E nós é que vamos escrever, né, essa página da história. Então, eu super recomendo sempre aos professores, né, professores, educadores, vamos ter os nossos diários, vamos tomar notas de tudo que está acontecendo, né, o que a gente puder, porque depois a gente não vai lembrar. E isso é muito importante, é muito rico. Então, anotar tantas dificuldades, como o que a gente está se sentindo bem, mais confortável, menos confortável, porque são, assim, dados históricos riquíssimos, né, que a gente vai ter. Então, a palavra autonomia, bem polissêmica. E se eu pensar etimologicamente na palavra, eu tenho autonomia, que vem de autos, que é por si mesmo, e nomos, que é lei. Seria o poder de dar a si próprio ou a si própria lei. Essa é a palavra, né? Essa é a raiz da palavra. Mas aqui, esse poder, aí a gente precisa pensar bem. Ele não se entende, né? Aqui a gente não se entende poder, esse poder, como um poder absoluto e um poder ilimitado. Então, não é absolutismo, né? Não é eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, porque eu tenho autonomia. Não é isso. E também, autonomia não é sinônimo de autossuficiência. Então, eu já tenho autonomia suficiente para fazer isso, eu não preciso de ninguém, eu sou completamente free like a bird. Não é essa a questão. Então, a autonomia, ela vai ter uma dose de autossuficiência, eu posso ter em algumas atividades, mas eu não preciso, eu não tenho como alcançar a autonomia se eu não tiver a colaboração. Então, isso são questões bem importantes aqui para a gente refletir. E aí eu trago aqui uma imagem, né, de dois meninos olhando aqui, podem ser alunos ou não, olhando o celular. E aí a grande pergunta é, eles são autônomos? Muitos vão dizer, sim, eles são autônomos. Em termos de tecnologia, talvez essa geração seja muito mais autônoma do que a nossa. Eles não têm medo de se arriscar, eles não têm medo de testar, né? E eles fazem grandes descobertas com isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente pergunta assim, até onde vai essa autonomia? O que essa autonomia significa em termos educacionais? E aí a gente começa a pensar que os pais, eles gostam, né, de sempre falar assim, se orgulham de dizer, o meu filho, ele pequenininho, ele já sabe mexer no celular, já sabe passar o dedinho, nossa, ele faz coisas que eu não faço. Então, ele tem uma grande autonomia. Meu filho é bem autônomo, né? Ele já faz tudo sozinho, e assim vai caminhando. Porém, o que nós estamos vendo agora e vivenciando nas salas de aula, e aí eu acho que aqui tem vários professores, muitos já gravaram vídeos, muitos estão dando aulas síncronas ou aulas assíncronas, ou preparando atividades, e aí a gente vê que toda aquela autonomia que ele tem, né? Então, ele usa o WhatsApp, ele usa Instagram, ele usa Facebook, ele usa vários, né? As redes sociais em geral, e quando chega para a gente fazer um pedido de fazer uma pesquisa no Google ou alguma outra coisa, né, ou qualquer outro site, muitas vezes surge assim, a internet não está boa. A gente sabe que muitas vezes, de fato, a internet não está boa. Mas para outras coisas ela está. Então, tem gente que realmente existe dificuldade de se acessar a internet. E para outros é essa finalidade. E a gente tem visto também essa questão da autonomia, e aqui é um relato, né, de uma aula que começava, acho que 7, 8 horas da manhã,
e quem estava participando da aula era a mãe. E ela disse que o filho estava dormindo e que ela ia participar, era muito cedo, ela ia participar da aula, depois ela passava para ele. Então, aí a gente pergunta, cadê aquela autonomia que os pais diziam que os filhos têm? Então, que tipo de autonomia é essa? É autonomia ou simplesmente eles aprendem a usar aquele mecanismo, já se sentem autônomos, mas para muitas coisas eles não são autônomos ainda. Tá? Então, a gente está indagando e refletindo sobre esse conceito de autonomia. E aí o que a gente vê muitas vezes é que a gente tem, mesmo antes do Covid, né, esse grande número de alunos com uma capacidade de compreensão muito insuficiente. Não por falta de informação, porque acho que mais do que nunca a gente tem diversas fontes de informação, literalmente a informação está na palma da nossa mão, né? A gente clica lá um botão e a gente tem informação. Portanto, a gente sabe que a compreensão, ela vai muito além da informação. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. O conhecimento é saber fazer várias ligações, várias conexões, é pegar os conhecimentos e entrelaçá-los. E isso pressupõe muito mais trabalho. O grau de dificuldade é maior. Nós vemos grande, assim, pelo Enem também, né, a dificuldade que muitas vezes eles têm justamente na compreensão e na interpretação. A redução à leitura. Aí você fala, gente, num tempo onde você tem escrita por todos os lados, o tempo todo você está lendo mensagens de WhatsApp, mas é tudo muito efêmero. A gente não tem algo perene, né? A gente não tem algo sólido. Então, quando você fala em lei, muitas vezes eu também me coloco aí, o texto é muito longo, a gente quer uma coisa mais curta, tempos líquidos. Eu não tenho esse tempo todo para ler tudo isso. Né? Aí são muitos livros, e mesmo agora, talvez, com a quarentena e com o isolamento, a gente às vezes ainda está arredio a leitura. Fala assim, nossa, esse tempo eu podia estar aproveitando e lendo muito mais do que eu leio. Claro, gente, ninguém está sendo uma cobrança. Mas como para essa nova geração, a gente tem muita questão ainda de eles são muito arredios à leitura. Um outro, seguem a moda irrefletidamente, assim, todo mundo é ficar igual. E as redes sociais contribuem muito para isso. Não estou sendo contra as redes sociais, mas as redes sociais impõem muitas vezes modelos que os jovens querem copiar. Querem copiar, tá todo mundo usando assim, todo mundo fazendo assim, eu também vou fazer. Porque o que está faltando? Me falta autonomia para julgar o que é certo, o que é errado, o que eu gosto, o que eu não gosto, ou o que é melhor, o que não é melhor. A dificuldade em pensar por conta própria, tanto no nível de conhecimento como em nível moral. Então, nível de conhecimento, isso aqui é verdadeiro ou não? Em questão de moralidade, isso aqui é bom ou não? Isso aqui é certo ou isso aqui é errado? E a gente vê muitas vezes nas eleições, né? E aí até os adultos, todo mundo está votando no candidato X, eu vou votar também, ou no candidato Y, eu vou votar também, porque eu estou indo com o conjunto da obra. Mas se for para você especificar os porquês, aí eu tenho essa compreensão de onde vem o porquê dessa sua escolha. Dificuldade em pensar criticamente diferentes temas. Então, quando chega na hora de dar a sua opinião sobre alguma coisa, como é difícil, né? E para a gente é difícil também. Por quê? Você opinar sobre algo, você não pode ficar no achismo. Você tem que ter um embasamento. Esse embasamento vem da onde? Experiência, conhecimento de vida, pensamento crítico, das leituras dos conhecimentos. É aqui que tudo isso vai se refletir. Formas de agir homogeneizadas. Se todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Não autênticas e não autônomas. Porque, gente, por pior que seja, é muito mais fácil não ter escolhas. Aí você fala assim, nossa, mas isso é muito cruel, né? Eu prefiro ter escolhas. Sim, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre a questão da escolha, mas a partir do momento que você tem a escolha, você tem que tomar decisões. Você tem que colocar na balança o que é certo e o que é errado. Isso vai dar muito mais trabalho. Então, alguém te indicando o caminho, e tipo assim, faz dessa forma, te agradando ou não, você vai fazer. E você segue. Então, a questão dessa falta de autenticidade e de autonomia, ela tem um peso muito grande, né, no desenvolvimento, na personalidade desses cidadãos. E aí, se você quer um cidadão global, um cidadão crítico, você forma isso desde criança. E aí eu gosto muito dessa imagem, né, que é esse trabalho de fazer esse vaso, esse trabalho aqui de cerâmica, trabalhar com barro, com a água, com a quantidade. E eu coloquei essa imagem inspirada num capítulo que eu li desse livro, Esperando Não Se Sabe o Quê, do Jorge La Roça. La Roça, não sei falar espanhol, né? Mas ele tem um outro livro que é Tremores, que são relatos de experiência, que, assim, para quem nunca leu, eu super recomendo, porque
a questão da experiência está muito presente na nossa vida. Então, o que ele fala? Ele diz que o trabalho do artesão, esse trabalho manual, ele tem muito do pessoal presente. Então, aqui vai ter muito do que essa senhora está colocando ali. É o tempo, ela está refletindo, ela está pensando, ela está usando a criatividade, ela tem que dosar o equilíbrio, o tempo, para que esse vaso saia da forma como ela imaginou. Se eu fosse fazer, ou se a Marina fosse fazer, claro que esse vaso ia ter características diferentes. Então, ele vai ter muito do meu pessoal ali. Então, ele é extremamente rico. Mas, no entanto, esse trabalho manual, numa sociedade muito líquida que a gente vive, onde tudo é muito rápido, nada é muito perene, né? Eu não posso ter esse tempo todo para produzir um vaso. Eu tenho que produzir muitos vasos. Esses vasos vão ser iguais e eu tenho que vendê-los o quanto antes. Eu preciso de muita quantidade. Então, a gente tira muito da autonomia, a gente tira muito do pessoal nos objetos que nós temos. Se a gente puder olhar agora em volta do que a gente tem, né? Falta muito dessa questão. Aonde está o pessoal? Onde é que a gente está? E na sala de aula também, a gente refletir o nosso trabalho como professor. Aonde está a questão da nossa autonomia? Aonde está a questão do aluno? Ou então a gente está fazendo tudo igual porque todo mundo quer que a gente faça igual, né? Não é ser revolucionário, não é isso. Mas é também a gente refletir sobre qual é a minha dosagem de fazer esse vaso. E aqui eu vou, falando desse conceito de autonomia, eu vou parar agora, continuar, vou fazer uma reflexão sobre o que os pensadores, educadores, definiram como economia, então, como autonomia. E aí eu vou passar por alguns, são 4 mais ou menos educadores. Então, voltando aqui, a Piaget, onde ele vai dizer que educar é provocar a atividade. É estimular a procura do conhecimento. Eu não vou dar o conhecimento pronto, eu vou estimular a procura desse conhecimento. Então, o conhecimento ele vai se dar por descobertas que a criança faz. Né? Então, o aprendizado ele é construído pelo estudante. Quando eu digo que o aprendizado é... Desculpa, a internet está ruim, ou Marina? Não, André, tá ótimo. Não, é que apareceu uma imagem aqui que talvez estivesse, por isso que eu segui. Então, quando você diz que o aprendizado é construído pelo estudante, não significa que eu não vou ter o trabalho do professor. Né? Lembra, autonomia não é autossuficiência. Então, o professor vai guiá-lo, o professor vai ajudá-lo nesse processo. Mas o aluno vai fazer as descobertas, ele vai passar pela experiência. Olha de novo a palavra experiência. Por isso que eu falei que o livro do Larossa, né, tem muito a ver que Tremores, relatos de experiência, a palavra de novo aqui, está embutida aqui. Então, autonomia também, para Piaget, ela tem 2 campos, o campo moral e o campo intelectual. Então, esse campo moral é decidir entre o que é certo e o que é errado. Isso é bacana, essa autonomia, eu tenho que fazer isso aqui é certo. Eu sei que isso aqui está errado, né? Mas como todo mundo faz, e a gente tem muito essa questão no Brasil, né? Todo mundo está roubando, né? Mas está fazendo alguma coisa. Então, isso meio que virou, alastrou como se fosse um grande vício. E a gente hoje colhe aí frutos muito duros e muito ruins dessa questão de todo mundo está fazendo, eu vou fazer igual. Então, essa decisão de decidir o que é certo e errado no campo moral e ter autonomia para fazer essa escolha é difícil. E no campo intelectual é justamente decidir o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, levando em consideração esses fatos relevantes, independentemente de recompensa e punição. E aqui eu penso muito nessa questão que a gente está vivendo de informação, onde nós temos um derrame de fake news todos os dias. E decidir o que é verdadeiro e o que é fake news exige que você veja a fonte de onde vem, que você leia, saiba interpretar, saiba o que está por trás daquele discurso. E a pergunta é, quantas pessoas consomem a fake news sem saber que é fake news? E que poder essa fake news passa a ter? Né? Então, no campo intelectual, ser autônomo para decidir o que é verdadeiro e o que não é, e buscar o que é verdadeiro ou não, sem que outra... No começo, eu preciso que alguém me indique, mas é saber também ouvir e saber colocar isso na balança. Então, essa autonomia, tanto no campo moral como no campo intelectual, ela é extremamente rica e, ao mesmo tempo, difícil da gente conseguir. Né? Para Vygotsky, e aí eu vou ter a criança, ela vai dialogar com o outro, esse outro pode ser um colega,
pode ser um adulto, né? Mas em determinado tópico, ele tem mais conhecimento do que essa criança. E gradualmente, por meio dessa interação social e da construção de sentido, ela vai desenvolver a capacidade de resolver problemas de uma forma mais independente e executar, e ela passa a executar as tarefas sem ajuda. E aqui a gente tem aquele quadro tradicional, né, da zona de desenvolvimento proximal, e aonde é que está a questão da autonomia aqui? Então, do lado esquerdo aqui eu tenho o real, que é o conhecimento real, que é o conhecimento de fato que essa criança tem. O potencial é aquele conhecimento que ela ainda não tem, mas ela tem um grande potencial para vir a ter esse conhecimento. E em contato com esse outro, olha a questão aqui, que ela não é autossuficiente. Autonomia não significa autossuficiência. Eu preciso de colaboração. Ao estar com o outro, eu vou obter essa informação e assim, então, eu tenho lá a zona de desenvolvimento proximal, onde eu consigo chegar a um determinado conhecimento. E quando eu chego a esse conhecimento, aí eu vou começando a me tornar mais autônomo. Então, aqui é bacana, né? Reforçando aquilo que foi lá na frente, que a questão da autonomia não é um poder absoluto, não é um poder ilimitado e também não é autossuficiência. E a gente passa para Montessori, né, onde ela vai dizer que primeiro de uma maneira e depois de outra, a criança fica cada vez menos dependente das pessoas a seu redor. Até que chegue o momento em que ela também queira ser mentalmente independente. Então, inicialmente, ela vai se tornando independente por questões físicas mesmo. Ontem eu estava conversando com a minha amiga Mônica e ela falando que, a Estelinha que eu mostrei a foto para vocês no começo, ela falou assim, agora ela já consegue abrir a porta sozinha. Então, olha, ela já abre a porta sozinha, ela está começando a adquirir a sua independência. Então, ela já consegue pegar algumas coisas sozinha, ela já consegue pegar, né? Outro dia ela mostrou, ela estava descascando a banana sozinha. Então, esse grau de independência é exafísico e com o conhecimento que ela vai adquirindo através dessa interação, bem aí Vygotsky, ela vai se tornando também mentalmente independente. O que a gente precisa fazer é fomentar isso. Então, aí a criança mostra um gosto em desenvolver a sua mente por suas próprias experiências. Olha de novo a palavra experiência, já citada por Larosse, lá citada por Piaget, a questão de Vygotsky, essa experiência com o outro, e não pela experiência de outros. Então, o que a gente vê muitas vezes nas redes sociais é a gente se basear na experiência do outro. O outro passou pela experiência e disse, isso é bom, isso é ruim. É pela experiência do que nos mostra no WhatsApp, mas não pela experiência que eu tenha passado. Não significa que eu tenho que passar por uma grande tragédia, todas as experiências da vida, não é isso. Mas determinadas experiências, nós precisamos ter as nossas próprias experiências para que nós possamos fazer esse balanço, o que é certo, o que é errado, o que é falso, o que é verdadeiro, e não simplesmente ser guiado pela experiência do outro. A autonomia, o modelo de autonomia do outro, mas aonde está a minha autonomia? Porque é essa autonomia que vai me fazer ser um ser humano diferente, um ser humano muito especial. Não que nós não sejamos especiais, todos somos, mas a gente com autonomia pode ser cada vez mais. E autonomia também, gente, não significa que a pessoa precisa ir para a escola, eu preciso ter doutorado, pós-doutorado para dizer que eu tenho autonomia. Autonomia não está necessariamente no conhecimento dos livros, ela está também no conhecimento de vida, na experiência de vida. Né? E perceber, ter essa percepção de tudo isso que está sendo vivenciado. E nós temos aqui Paulo Freire, onde ele vai dizer que a autonomia ela deve ser conquistada, ela deve ser construída, e para você construir a autonomia, aqui de novo você tem uma referência, ainda que indireta, à palavra experiência, porque é a partir das decisões, das vivências, ou seja, das experiências próprias, da própria liberdade, ou seja, embora a autonomia seja um atributo humano essencial, na medida em que está vinculada à ideia de dignidade, defendemos que ninguém é espontaneamente autônomo. Nasci autônomo, eu fui me desenvolvendo, já sou autônoma. Ela é uma conquista, né? E aí a gente pergunta, o que fazer para conquistá-la?
E aí, quando a gente pensa, são várias questões, né? Tanto no campo pessoal, no campo profissional, e aí pensando no campo educacional, a educação deve proporcionar contextos formativos que sejam adequados para que os educandos possam se fazer autônomos. Eu acho que alguém tinha feito uma pergunta sobre como uma sequência didática pode auxiliar na autonomia. E a gente vai tentar responder essa pergunta um pouco mais à frente. E é justamente isso. Então, a gente tem alguns elementos que a gente já pode começar a colher aí e começar a se refletir. Que momento de experiência eu estou oferecendo para o meu aluno? Será que eu estou dando tudo muito dentro de uma caixinha, tudo muito já pronto, e ele não tem muito o que pensar? Porque a família pede isso, ou talvez a escola peça isso, e talvez a gente tenha aí o grande momento da gente dar uma virada de chave, não? Claro que nunca se faz isso da noite para o dia, mas a gente começar a ver que a autonomia é o que vai fazer a grande diferença na educação nesses pontos aqui para frente. Bem, perdão. Bem, quando a gente fala em autonomia, e aí eu vi a visão aqui dos educadores, né, porque nós somos da área de educação, mas a neurociência, ela também nos traz, a ciência também nos traz, como é importante, né, a questão da autonomia. Onde é que eu chego? Existe uma questão dentro da neurociência chamada de neuroplasticidade, que em termos de medicina e de ciência é um termo bem novo, em termos históricos da medicina, mas que é justamente a capacidade que o cérebro tem de criar novas conexões durante toda a vida, né? E claro que a criança, e quanto mais jovem, mais ricas são essas conexões, né? A capacidade de formar novas sinapses. Depois a gente passa por momentos de podas sinápticas, depois isso diminui um pouco, né? Na fase adulta e na fase mais da velhice, isso diminui um pouco, porém não para. A não ser que a pessoa tenha algum problema realmente de uma grande, assim, algo físico que tenha afetado aí o desenvolvimento cerebral. Mas se você não tiver tido isso, essa capacidade de criar conexões, ela está presente em toda a vida. O que isso significa? Que os alunos são capazes de aprender algo novo todo dia. Não importa a quantidade, aqui não importa assim, ele tem que aprender um volume grande de coisas todos os dias para ele se tornar muito mais autônomo, porque o conhecimento vai dar autonomia. Não precisa ser quantidade, é a qualidade desse conhecimento. É o quanto eu estou oferecendo. Quando eu ofereço a um aluno a possibilidade de ter uma experiência, significa que ele vai fazer novas conexões. E isso vai ser, fisicamente, isso vai ser muito rico para ele. E aí ele vai levar para a sua prática diária. E o trabalho nosso, né, de professor, de educador, nós somos o quê? Nós vamos impulsionar esse aprendizado. Né? A gente sabe que todo dia que ele pode fazer novas conexões, mas para ele fazer conexão, ele precisa ser desafiado, ele precisa de um estímulo, porque as sinapses, as conexões só se formam a partir de um estímulo. E eu, como professor, eu vou ser, não apenas eu, né, os colegas, né, em sala de aula, mas eu, como organizador dessa didática, desse conteúdo, eu vou ser esse impulsionador, dando autonomia ao estudante, incentivando o aprendizado e mostrando ao aluno suas capacidades. E quando ele percebe que ele tem essa capacidade, isso favorece muito a sua autoestima, que leva à motivação, que vai levar, então, a facilidade para ele buscar esse conhecimento. Então, está tudo muito ligado, está tudo muito bem conectado. E aí eu entro aqui em 3 pilares, né, nessa tríade que tem no seu cerne a palavra autonomia. Então, dentro dessa tríade, o que eu tenho? Eu tenho o aprendendo a aprender, né? Como eu aprendo? E aí é uma pergunta que a gente pode se fazer, como eu aprendo? Né? Eu sei que eu sou uma pessoa muito mais das palavras, para aprender, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, eu vou fazendo marcações, é a forma. Então, eu tenho aqui, se vocês olharem, a minha mesa está cheia de... Enquanto eu estava preparando essa apresentação, então eu tenho livros abertos, eu tenho anotações feitas em diferentes pedaços de papel. É assim que eu aprendo. E aí, depois eu consigo me organizar. Mas nem todo mundo é dessa forma. Outros preferem fazer uma planilha, colocar vários números, organizar tudo por cores, organizar tudo por pastas. E o que não significa que, por eu aprender desta forma, que só existe essa forma. Mas eu primeiro preciso estar ciente dessa forma, como eu aprendo, para que eu possa aprender outras. Senão eu me perco nesse caminho. Né? Existe no Coursera um curso, Learning to Learn, eu acho que tem uma versão em português também, que é Aprendendo a Aprender,
né? É gratuito, então quem quiser fazer, eu acho que é bem interessante, que tem dicas bem interessantes de como eu aprendo, como o meu aluno aprende, será que ele sabe como ele aprende? Isso é importante, talvez? Isso vai nos ajudar na escolha didática, né? Que a gente vai ter, essa sequência didática que a gente vai ter. A questão do pensamento crítico, acho que a gente já viu aqui, quando Piaget lá atrás fala sobre o campo moral e o campo de conhecimento, onde ele fala o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que não é. Isso, de novo, isso envolve todo um pensamento crítico, isso é bastante forte. E a questão da colaboração, voltando lá à primeira definição, né, na etimologia da palavra, que diz que autonomia não é ser autossuficiente. E eu preciso de quê? Eu preciso de colaboração. E aí, de novo, aqui bem aquele esquema de Vygotsky, né? O que é o real, é o que eu sei, o que eu ainda não sei, mas eu tenho potencial para aprender, e com a colaboração, com a comunicação, eu vou ter essa troca, e esse aprendizado vai me levar à autonomia. Então, essa tríade, de novo, com a autonomia no seu cerne, ela é linda, né? Eu acho que isso aqui é a base da educação, é a base até da nossa vida. Porque quando a gente fala aprender aqui, eu estou levando para o lado educacional, mas pode também ser para o lado da nossa vida, tá? Então, a gente refletir bastante sobre isso e nosso grau de autonomia. Bem, e aí a gente entrando na questão assim, de sala de aula, pensar do nosso trabalho enquanto professor, enquanto educador, né? Que a autonomia não necessariamente é simplesmente oferecer ao aluno, né, ao estudante, situações em que eles vão assumir a responsabilidade pelo seu próprio aprendizado. São autossuficientes, eu mandei isso aqui, agora você faz, vocês são autônomos o suficiente. Existe um grau de autonomia. Porém, se isso que eu estou oferecendo a ele não tiver um suporte organizado, não há garantia de que o estudante efetivamente se beneficie dessa experiência de forma positiva. E eu acho que a gente tem visto isso com muita clareza quando a gente vê os vídeos, quando a gente vê as aulas, a dificuldade de fazer as aulas, de gravar, e o quanto esse suporte que a gente está oferecendo ao aluno. Eu até entendo que tem muitos pais que reconhecem, tem muitos pais que ainda não reconhecem, há muito que se aprender nesse caminho, gente, tá? O caminho não é fácil, a trilha é muito difícil, tá? Nem todos compreendem, nem todos entendem. Eu acho que é aí que a gente está forçando, está levando para essa mudança, mas é para saber que autonomia não significa que eu vou dar responsabilidade e que necessariamente agora ele sozinho, ele vai continuar fazendo tudo. Eu preciso de um suporte organizado, que é o nosso trabalho de educador. O apoio do professor é fundamental para ajudar o estudante a assumir mais responsabilidades e desenvolver suas capacidades metacognitivas. Durante muito tempo, antes da Covid, a gente pensava assim, mas a sala de aula vai ser só a tecnologia, mais do que nunca, e etc. Sim, a gente vai ter a tecnologia, acho que a gente vai ter bastante a sala de aula invertida, o ensino híbrido, que é o blended learning, mas sempre a gente está tendo um apoio, uma organização nesse momento de vida ainda, estou falando aqui de escola, aonde você precisa de um suporte organizado. Você precisa do apoio do professor, não o professor que vai fazer tudo para o aluno, que vai entregar tudo já pronto para o aluno. Então, se eu tenho a sala de aula invertida, se eu tenho o ensino híbrido, onde eu vou ter uma parte que vai ser feita em casa, outra parte que ele faz sozinho, outra parte que ele faz com a ajuda do professor ou dos colegas. Então, isso é muita questão. Tem muitos pais extremamente ansiosos que eles leem as questões e eles querem fazer a atividade para os filhos. E aí eles devem ter o WhatsApp, né? Botam lá no grupo do WhatsApp, estão desesperados, que não entenderam o enunciado. Também não levam a criança e diga assim, não estou entendendo. Aí a mãe já vai acusar quem? A professora que não entendeu o enunciado. Então, assim, autonomia é de extrema importância. Nesse momento, o que vai marcar e o que vai fazer a grande diferença é a autonomia. Será que você pode ligar para o seu colega? Será que juntos vocês podem descobrir como resolver essa questão? O que a gente pode fazer? Né? A Cláudia Coxinha, ela fez recentemente, acho que mês passado, uma palestra na Firjan, e aí ela falava exatamente sobre isso, né? Que a gente vai ter o ensino híbrido, a gente vai ter a sala de aula invertida, a gente vai ter cada vez mais a tecnologia, mas principalmente a gente precisa de uma grande dose de autonomia. E isso é algo que precisa ser cumprido, porque se você não tem essa dose de autonomia, você ainda é extremamente dependente do outro para fazer tudo. E você quer tudo pronto. Né? Então, eu quero entender, se eu não entendi, alguém faça por mim, eu não vou buscar. Aonde está essa busca? Onde eu vou buscar? É o que lá os educadores, né,
e aí Piaget, Paulo Freire, qual é essa busca? A autonomia é uma busca, ela é uma conquista, não é algo que eu recebo. Então, o nosso papel é como eu vou ajudar esses alunos nessa conquista da autonomia. E aí eu tenho, né? Quando a gente pensa bastante no ensino remoto, a gente tem muita concentração nesses reguladores externos. É a questão da recompensa. Se você fizer atividade, você vai ganhar isso. Você tem prazos bastante definidos, você tem as tarefas, você tem os incentivos, tudo isso. Os reguladores externos são necessários. Mas a gente também precisa focar nos recursos motivacionais internos. E aonde está isso? Quais são esses reguladores internos? Eles estão voltados para as preferências, as escolhas, os interesses, habilidades e competências dos estudantes, para que eles se tornem indivíduos autodeterminados e autônomos em seus próprios processos de aprendizagem. E aí você tem aqui preferências, mas então ele vai fazer só aquilo que ele gosta? Será que ele sabe até o que ele prefere? Eu posso começar com o que ele prefere e aos poucos eu ir oferecendo outras fontes, para que ele possa, né, experimentar, né, outras questões. Escolhas, interesses, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. E nosso trabalho também de ajudar os alunos e estudantes na identificação das estratégias que eles já usam para aprender. Mostrar para ele estar ciente dessa estratégia. E mostrar outras que eles podem potencialmente usar. Porque às vezes eu falo assim, eu passei a vida toda fazendo dessa forma. Sim, funcionou. Bacana, foi ótimo. Mas existem outras formas que também vão otimizar o seu tempo, que talvez te deem muito prazer e que você não se dá conta desse prazer porque você nunca experimentou, porque você tinha medo de experimentar ou simplesmente porque você não teve esse estímulo, né? Não foi levado. Então, eu já fiz assim a vida toda, eu sempre aprendi dessa forma e vou continuar dessa forma. Então, a autonomia também levar isso, identificar essa estratégia e como eu posso ajudá-lo nesse processo, né? Bem, então vamos aqui. Eu falei das escolhas e das preferências, vamos chegar lá. As escolhas. Permitir que o estudante faça escolhas durante a aula remota, e aqui não só aula remota, estou dando um exemplo de aula remota porque é o que nós estamos vivenciando agora. Contribui para a consolidação da autonomia, a curiosidade, a criatividade e o pensamento crítico. E aqui, de novo, eu coloquei nessa setinha aqui com escolhas, o quão difíceis as escolhas são, gente. Elas não são fáceis. Ao mesmo tempo, quando algo nos é imposto, como eu disse anteriormente, quando algo nos é imposto e a gente fica assim, ai meu Deus, isso aqui eu tenho que fazer de acordo com as pessoas estão me mandando, onde é que está a minha autonomia? Mas quando a gente chega em um momento de escolha, às vezes é muito difícil. E o que a gente faz? A gente começa a se indagar, fica ansioso, aí começa a perguntar para o amigo, para alguém da família, para o psicólogo, a gente começa a ver na internet. Por quê? Porque a escolha pressupõe uma tomada de decisão. Se eu escolho uma coisa, eu vou dizer não para outra. E aí eu tenho que saber qual é o melhor caminho, o que é verdadeiro, o que não é, o que é bom, o que não é. Olha como é difícil, né? Então, alguém escolher pela gente é mais fácil. E quem escolheu, se deu certo, se deu errado, eu culpo aquela pessoa, se deu certo, eu disse que ela teve sorte, né? Então, dar esse grau de escolha para o aluno não é fácil. Quando eu digo grau de escolha, não significa que vão escolher tudo que eles querem aprender. Não é isso. Há momentos em que nós temos que, né, é assim e vai ser assim. Mas tem atividades que talvez eu possa dar a ele um grau de escolha. Então, tá, você pode fazer um vídeo, você pode escrever, você pode fazer um desenho, todos vão chegar a um determinado objetivo de aprendizagem. Porém, a forma como foi executada pode ser diferente. E eu acho que no ensino remoto, mais do que nunca, porque eles estão em casa, com os materiais que eles têm em casa, com as suas habilidades, eles podem escolher o caminho que eles vão usar para executar uma determinada atividade. E aí o grau de autonomia, porque ele vai passar pela experiência, ele vai errar e ele vai acertar. Então, oferecer aos estudantes diferentes opções para a realização de determinadas atividades. Seleção de tópico, às vezes, né? Se tem que escrever um parágrafo sobre algo X, eu posso estar X, Y, Z. E aí, geralmente você vê a dificuldade deles para assim, professora, eu não sei qual que eu vou escolher. Essa questão de escolha, eu lembro quando eu era criança ainda, um dia eu perguntei assim à minha mãe, que roupa que eu ponho? Que roupa que eu vou colocar? E ela respondia, né? A minha. Sem coisa engraçada, é a minha roupa. Aí você fala, por quê? Aí, claro, que era uma forma assim bem mais rude, né? A minha.
Mas o que ela queria dizer assim, a roupa é sua, você tem que começar a escolher. O que eu posso dizer é, tá frio, talvez você possa escolher alguma coisa mais quentinha. Mas começar a ter esse grau de autonomia. Então, leituras, quando a gente passar uma leitura para o aluno, ao invés de fazer só um texto, olha, esse texto aqui você pode ter o texto, esse texto foi escrito, né? Tem 4 versões desse texto você escolher, quando é possível, né, gente? Porque às vezes é a mesma abordagem, até autores diferentes, e a pessoa, o aluno, ele pode se identificar com autores diferentes que falam sobre essa questão. A própria questão da autonomia, eu posso usar autores diferentes e eu chegar todos a falarem sobre autonomia, mas de um viés diferente. A questão dos prazos, não estou dizendo todos os prazos, né? Mas vamos negociar. Vamos pensar junto? Tá, primeira semana não dá, segunda semana. Ah, mas vai ficar uma grande confusão. Aí é que está o nosso, né? A nossa capacidade de organização, que a estrutura organizacional vai partir da gente e falar, gente, nós temos 10 dias para fazer isso aqui. Aí você fala assim, ah, mas aí se o aluno tiver que escolher prazo, ele vai escolher o mais longo. Aí você tem que mostrar para ele que nem sempre o mais longo é o melhor. Entendeu? Então, ele tem que mostrar quais são os prós e os contras do mais próximo e do mais longo. Que aí ele vai começar a saber o porquê da sua escolha. E prazos, por exemplo, a entrega da atividade. Pode ser que se o prazo é mais longo, também ele vai ter um volume de trabalho muito maior. E aí, como é que isso dá na prática? Então, para que você tenha autonomia e para eu ajudar o meu aluno a ter autonomia, eu preciso oferecer a ele escolhas. A atribuição de responsabilidade e personalização. A questão, de novo, daquele vaso, né, que aquela senhora estava fazendo, tem um grau de personalização ali muito grande. E aí a gente pensa, o que é essa personalização? Então, quando são atribuídas responsabilidades específicas para o estudante, há uma tendência dele se sentir muito motivado, ele se sente extremamente especial. O que vai aumentar essa chance de engajamento na realização da atividade, ele vai ficar muito mais motivado. E aí a gente pensa assim, por exemplo, você tem um projeto e você tem cada um uma função. E aí muita gente fala assim, ah tá, cada um vai trazer uma coisa, mas eu já sei que fulano, na hora, não vai trazer. E aí a coisa não vai funcionar. É isso que a gente tem que aprender a fazer, porque também na nossa vida hoje, profissional, quando a gente vai muitas vezes para uma reunião, às vezes tem alguém que não preparou o PPT, ou alguém que não fez alguma coisa, alguém que chegou atrasado, isso é vida, né? E aí, ao invés de você pegar simplesmente e punir aquele aluno que não trouxe, vamos mostrar as consequências. Olha, hoje o projeto realmente a gente não vai conseguir completar porque está faltando isso. Não pegar aquele aluno e falar assim, olha, por que você não trouxe, João? Agora nada vai acontecer. Não é isso, é mostrar as consequências. Mas eu tenho que lidar com isso aqui. Com o que eu tenho hoje, eu consigo fazer? Bem, não consigo. Eu queria fazer uma limonada, eu não tenho limão, não consigo fazer, então, a limonada. Então, eu vou fazer o quê? Trocar o prazo? É possível trocar o prazo? Ah, não é possível. Então, o que eu posso fazer? Então, já que não vai sair a limonada, vai sair o quê? Ah, não vai sair nada. Quais são as consequências de não sair nada? Então, é a gente pegar o problema também e ter esse grau, essa dose de responsabilidade para isso. E a questão dessa personalização vamos trazer o que o aluno tem, o que ele pode oferecer. Ah, mas no início, se ele gosta de desenhar, ele só vai desenhar. Deixa eu começar com o que ele gosta, que é o desenhar, e depois a gente vai oferecendo a ele outras opções. E aí você vai ter a riqueza desse processo de personalização. A contextualização e aplicação prática. Aqui vocês vão ver uma foto, né, de comida, de preparação, de receita. Você fala assim, André, agora no Covid, porque eu tive que me adaptar a novos tempos, tempos líquidos, tenho que fazer minha própria comida. Quem me conhece sabe que eu não gosto de cozinha, sou péssima na cozinha. No entanto, né, tô aprendendo que eu sei assim, várias coisas e também não sei muitas coisas. E eu estava assistindo justamente André, assistindo um programa de culinária. Eu acho bacana, porque eu acho lindo, né, essa mistura de sabores e formar uma verdadeira poesia dos ingredientes. Porém, eu sou muito ruim, não sou uma poetisa aí da culinária, de jeito algum. Mas aí eu estava assistindo esse programa de culinária, onde tinha uma senhora, né, hoje uma senhora, e alguém faz a pergunta para ela qual foi o primeiro prato que ela fez. E ela disse que foi um pão de ló. Aí alguém falou assim, nossa, mas pão de ló é tão difícil. Mas como é que foi isso? Eu falei, eu estava numa aula de matemática, eu tinha uns 12 anos, eu estava numa aula de matemática, a professora estava explicando fração, e ela explicou um quarto, meio, inteiro, e ela explicou isso com uma receita de pão de ló.
Na hora que eu vi aquela receita que eu anotei, eu falei, eu sei cozinhar, eu sei fazer pão de ló, eu tenho os ingredientes em casa, eu sei as medidas, eu vou fazer. Então, ela chegou em casa, ela foi para a cozinha, foi fazer o pão de ló, ela falou, foi um desastre, saiu horroroso o pão de ló, mas eu tentei. Quando a minha mãe chegou em casa, me deu uma tremenda bronca, porque a cozinha estava toda suja. E aí, a gente tem dois lados aqui. Como foi legal, numa aula de matemática, não era uma aula de culinária, a professora ensinando essas medidas, ela viu a aplicação prática daquilo ali, levou para a sua, olha de novo a palavra experiência, para a sua experiência diária, e ela usou esses conceitos matemáticos para fazer o bolo, que não funcionou, mas também o fato de não ter funcionado, aí vai entrar a resiliência. Ela disse que depois a mãe dela ensinou a fazer, ela vai e aprende, e hoje ela é uma chefe de cozinha. Então, olha que bacana. Então, ela trouxe, a professora contextualizou, a aluna conseguiu ver a aplicação prática daquilo, e aí eu vou fazer só uma ressalva aqui. Quando a mãe reclama, a cozinha ficou toda imunda. Super entendo. Aí são duas coisas que a mãe pode fazer, né? Uma delas, mostrar que a autonomia envolve responsabilidade, que se você quer aprender a fazer alguma coisa na cozinha, pressupõe que você também depois vai ter que limpar ali a cozinha, se você não tem uma pessoa para te ajudar. E acho que nessa época de Covid, mesmo quem tem, está muito sozinho, tem que fazer e tem que lavar. Então, isso vai te dar uma autonomia. E segundo, que ela foi proativa, que ela poderia também ter visto aquela receita e não ter feito nada, e não ter buscado, e não ter chegado em casa e colocado literalmente a mão na massa. Então, olha a importância da contextualização e levando a questão da autonomia. E talvez uma das palavras mais importantes de autonomia que seja o feedback, né? É um dos pontos aí para esse desenvolvimento total da autonomia, é o estudante ter consciência como ele aprende, e o feedback do professor é fundamental. E aqui eu vou dar um exemplo, né? Como essa questão dos vídeos que a gente tem que muitas vezes gravar para as aulas e que no começo parecia assim horrível, né? E aí a gente pega, eu tinha uma colega que falou assim, André, assiste meu vídeo, será que ficou bom? Aí eu dei umas dicas para ela, eu também não sou muito especialista em vídeo, mas a gente tem o feedback do colega, o feedback da escola. E como esse feedback ajudou tantos professores a melhorarem. Tem professores agora que, nossa, estão blogueiros, né? Estão fazendo coisas maravilhosas. Baseado nesse feedback, muitas vezes, que receberam. Então, o feedback ele tem dois lados. É saber dar o feedback. Porque um feedback destrutivo, esses vídeos estão horrorosos. Não vou colocar porque esses vídeos estão péssimos. Tá, o vídeo pode estar péssimo, mas ensina então a pessoa, ajuda ela a fazer um vídeo melhor, ao invés de apenas criticar e dizer que está tudo ruim. E mostrar, então tem que ter esse lado construtivo, saber como fazer, saber ter inteligência socioemocional, habilidades socioemocionais para se dar um feedback que seja de fato construtivo. E também tem o outro lado, do saber ouvir, saber receber o feedback. Porque quando eu sei receber esse feedback, eu prestar atenção, eu começo a modificar a minha prática. Eu vou melhorando, 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 até que chega um ponto que eu já tenho autonomia suficiente para fazer vídeos muito legais. E talvez eu tenha aprendido tanto que eu possa dar esse feedback para uma outra pessoa. Olha que legal, você receber um feedback, você amadureceu, você colocou em prática, agora você está autônomo o suficiente para também aprender a dar um feedback para o outro e ajudar o outro. Olha aí a autonomia como colaboração e não simplesmente autossuficiência. Então, gente, eu acho que mais do que nunca, esse feedback aqui, tanto de professor como de aluno. E o nosso grande desafio como educadores é justamente como ajudar professores e estudantes a reorganizarem e reestruturarem as suas experiências em sala de aula. De novo, aqui a palavra experiência. Eu acho que todos nós não temos respostas ainda. Como nós vamos reorganizar e reestruturar a nossa experiência de professor, de educador, de coordenador, de aluno em sala de aula. O estímulo e a promoção da autonomia, esse aluno, esse estudante, ele aprende a tomar as decisões consistentes e esse desenvolvimento da sua consciência de estar no mundo de maneira crítica. Eu acho que mais do que nunca, nesses tempos de Covid, que afetou todo o mundo, é essa consciência de estar no mundo. E que se eu preciso fazer o isolamento social, eu tenho que fazer o isolamento social. Ah, mas é porque eu estou vendo que várias pessoas estão saindo na rua, é aquilo, o que é o certo, o que é o errado? Será que é só para mim? Mas eu já tive o Covid, então agora eu posso sair e espalhar para todo mundo. Mas espera aí,
eu tenho e a minha família e o outro. Então, esse pensar no outro é muito importante nesse momento. Então, o que é essa consciência de estar no mundo? Isso é um elemento também da autonomia. E, por fim, terminando aqui a minha fala, o desenvolvimento da autonomia, ela vai desenvolver, vai envolver não apenas essas capacidades ou características acadêmicas, pessoais, interpessoais, afetivas, sociais, cognitivas e metacognitivas. Então, é de extrema importância que todos nós, educadores, de fato, que amamos a educação, que é a nossa vida, que nós prestemos atenção ao conceito de autonomia, tanto para a gente quanto para o nosso estudante, e de como ele precisa ser desenvolvido de forma perene, de forma constante, não pode ser algo líquido, para que possamos formar cidadãos que sejam de fato críticos e reflexivos. Talvez no Brasil, se nós tivéssemos mais cidadãos críticos e reflexivos, talvez a pandemia tivesse encolhido esse tempo aí, né, de isolamento que a gente está passando. Talvez o tempo seja muito maior do que a gente pensava, porque a gente não está ainda com uma sociedade tão crítica, e eu me incluo nessa sociedade, porque eu faço parte, eu sou brasileira, eu faço parte dessa sociedade. Enquanto isso, tem um reflexo tão grande para a gente. Então, eu acho que a economia, né, a economia ela vai ser afetada por isso, a educação está sendo afetada, a nossa vida pessoal, mas é muito importante a gente refletir e dosar sobre essa questão da autonomia. Então, eu termino aqui a minha fala, né, vou ver agora as perguntas que tem, que eu acho que ainda tem alguns minutinhos para pergunta, né, Marina? Você fala de feedback, Marina? Oi? Você vai falar, posso falar do feedback ou você vai falar? Vamos responder as perguntas? Aí a Sim, gente... claro. Então vamos. Muito obrigada, Andréia. Foi ótimo. E eu acho que é engraçado, né, que a Carol Cristina colocou aqui no chat, que teve uma professora dela na quarta série que deu 100 questões para ela e achava que estava promovendo a autonomia. Ela tinha que responder. Na verdade, ela só estava muito nervosa porque tinha muitas questões para responder. Porque Então, a quantidade não necessariamente é a qualidade, né? exatamente. E é engraçado que também me fez lembrar de vários professores, quando eles estimulavam a autonomia, era muito mais prazeroso, né? Eu acho que isso... Sim, esse grau de autonomia, porque você consegue fazer, tem a dose, aquele vaso, né? Tem a sua dose ali, tá? Seu perfil tá ali presente. Total. Uma pergunta que a Carol Cristina fez, que eu achei super legal. Podemos ser educadores que fomentam a autonomia sem sermos nós mesmos aprendizes autônomos? Eu acho que aí é bem, bem difícil. Por isso que quando eu falei, né, eu acho que nós temos que ser, claro que a gente pode aprender, mas se você também, como educador, não entende, não compreende, não tem a sua dose de autonomia, fica muito mais difícil esse processo. Então, daí a importância da gente buscar uma leitura, da gente passar a refletir sobre essa questão da autonomia, para a gente se indagar o quanto na minha prática profissional também e pessoal eu estou colocando também o grau de autonomia. E que, de novo, a autonomia não como autossuficiência, como poder ilimitado, nada disso. Mas o que é essa autonomia, onde eu quero chegar com essa autonomia? Porque aí, então, eu consigo formar cidadãos autônomos. Mas isso precisa partir de mim, sem dúvida alguma. Sim, total, concordo. Achei essa pergunta ótima, porque é uma reflexão, né? A Perfeita. gente sempre fala sobre os educadores, como você educa os alunos, mas às vezes a gente não aplica até com a gente mesmo. Perfeito. Uma pergunta da Carla Regina. Como uma sequência didática pode contribuir para a construção da autonomia do aluno? Acho que você respondeu um pouquinho, mas se quiser Um estruturar. pouquinho, né? Essa questão da sequência didática, né? E para eu desenvolver essa questão, eu acho que aí a gente tem que pensar primeiro, eu preciso entender, né? A gente precisa ver qual é a faixa etária dos alunos, qual é o objetivo, né? Aonde eu quero chegar com determinada atividade, mas eu sempre pensar que nessa didática que eu estou construindo, onde eu estou oferecendo momentos de experiência, momentos de escolha, momentos de ter diálogo, oferecer opções para fazer uma determinada atividade, pode ser por vídeo, pode ser pela escrita, pode ser pelo desenho, pode ser usando materiais. Então, se eu faço uma didática pensando nesses momentos, eu estou contribuindo aos poucos. Claro, gente, que não são todas as atividades em que eu consigo fazer escolha. Não é toda atividade que eu consigo fazer negociar prazo, não é isso. Mas a partir do momento em que eu tenho o meu planejamento de aula, que pílulas de autonomia eu posso introduzir na minha didática para eu desenvolver a autonomia do aluno.
Eu acho que aqui eu dei várias palavras-chave, né? Que eu acho que a gente pode incluir no planejamento de aula e que vão começar a refletir a dose de autonomia que a gente está colocando, ajudando, empurrando para esses nossos alunos. Empurrando não goela abaixo, não é isso. Mas é porque na questão dessa movimentação que a gente está tendo, essa mudança repentina, então a gente vai colocando essa pílula aí um pouquinho mais rápido. Sim, mas deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Estamos vendo o papel fundamental do professor nessa mediação da construção da autonomia dos nossos alunos. Eu acho que está cada vez mais, e quando você vai para o digital, né, cada vez fica mais ardente essa necessidade da gente proporcionar mais autonomia e o professor auxiliando, né, como um condutor. Exatamente. Eu acho que cada vez mais, e aí é visível, né, essa questão, muitas vezes a gente perceber a ausência de autonomia. O que essa ausência de autonomia causa? É só a gente prestar atenção no tipo de pergunta que o aluno faz, na interferência da família, muitas vezes nas perguntas que os pais fazem, né? Como a gente vê. Claro que a gente não vai conseguir entrar na família e modificar a cabeça de todos os pais, de todas as mães, de todos os professores, não é isso. Mas a gente ter essa perspicácia e a gente passar a prestar atenção e falar, isso aqui está faltando essa dose de autonomia. Agora eu vou brigar com todo mundo porque não tem autonomia? Não. Aí eu vou prestar atenção e falar, como eu posso, mediante as minhas práticas pedagógicas e didáticas, introduzir essa autonomia para que no inglês, né, in the long run, no tempo à frente, eu consiga ajudar nessa maturação, nesse nível de maturidade e num nível maior de autonomia. Sim, é até um exercício de você não ter o controle, né? Exatamente. Então, esse exercício que eu não vou ter o controle de tudo, né? Exatamente isso. E aí, isso é uma... Em termos da psicologia, isso é difícil, porque onde eu vou chegar? Porque quando eu tenho controle, eu mais ou menos tenho resultado. Mas eu acho que o Covid também mostrando isso, que não é sólido. A gente não tem o controle sobre tudo. E agora a gente está tendo que aprender a lidar com essa falta de previsibilidade, de controle e de solidez. Sim, às vezes vai chegar num lugar que bem maior, né? Até que você tinha imaginado inicialmente, né? Quando Sim, você... talvez você tenha uma surpresa aí altamente positiva, mas a gente tem que estar preparado para, não está funcionando ainda. Ainda não está funcionando. Reveja suas técnicas, reveja o que você tem feito e aonde eu consigo chegar. Né? É ser resiliente nesse momento, é não desistir, porque a gente consegue chegar. E o aluno vai curtir muito sobre isso. Ele vai lembrar de você e falar assim, essa professora me ensinou muito sobre autonomia. Com Eu acho que outro certeza. dia alguém estava dizendo, acho que a Valéria França, que uma professora pediu para fazer uma atividade em que o aluno tinha que usar cola, né? Acho que era o sobrinho dela, tinha que usar cola e não tinha cola em casa, né? Aí, mas aí ele falou assim, mas a professora pediu para fazer uma atividade que não tem cola, né? Não pensou que na época do Covid a gente também não pode ter cola? Aí eu sei que ele foi para a cozinha fazer uma cola, buscou lá na internet uma atividade para ele fazer uma cola. Aí estava a grande questão da professora. Ela queria que eles buscassem, então ele tinha que fazer atividade, né? E aí ele fala, eu não tenho a cola, o que eu vou fazer? Ou eu desisto e fico reclamando, ou eu vou na internet, vejo lá uma receita da cola e vou fazer um tipo de cola, né? E isso é muito legal. E antigamente a gente fazia essas colas mesmo sem internet. Alguém falava, faz com arroz, com não sei o quê, e você fazia. Então é você buscar a solução para o problema. E aí você, quando consegue resolver, você fala, eu não tinha cola ideal, mas eu consegui resolver o problema. Eu fui autônomo o suficiente para resolver. Legal, super obrigada, Andréia. Foi ótimo. Tem uma última pergunta aqui da Roberta Conceição. Tem alguma sugestão de livro sobre metodologia ativa? Eu posso mandar depois para você, porque aí a gente pode Pode. fazer uma referência, né? E aí você tem o contato dela aí, ô Marina? A Consegue? a gente manda depois no link. Perfeito. Então eu posso mandar aí a referência que eu acho que fica mais tranquilo. Tá bom? Tem a Lilian Bassic também, né? Que até falou no Hub do ano passado sobre Quem? metodologia ativa. Lilian Bassic. Ah, Mas eu sim. É uma das referências, né? sim, total. É isso, André. Se você quiser passar o próximo slide, só para o Sim. pessoal. Pronto. Pessoal, muito obrigada. Ainda não foi, não. Isso. Não? Agora foi. Foi? Ah.
Isso. A gente pede para todo mundo preencher, por favor, a pesquisa de feedback. Então, é só apontar a câmera do celular para esse QR Code e aí vocês vão receber. É importante que a gente está conseguindo fazer novos temas. Inclusive, autonomia era um tema que o pessoal já tinha pedido, metodologia ativa também. E a gente começa a acrescentar eles no Hub Online. Perfeito. Mas é isso. Muito O feedback é obrigada, muito André. importante, né? Lá até uma questão para a gente ter autonomia e para a gente seguir, para a gente se reestruturar. Eu espero aí que eu tenha dado uma contribuição para vocês sobre essa questão da autonomia e que a gente possa refletir mais sobre esse tema, tanto para a nossa vida pessoal, para a nossa vida acadêmica, para a nossa vida profissional. Tá? Então, saúde e paz aí para todos. Muito obrigada, Andréia. Foi ótimo. Beijão, rever aqui várias pessoas e ter esse tempo aqui de estar com vocês. Muito obrigada. Pessoal, coloquei o link aí também.